Eu fui convidado para falar um pouquinho aqui de um tema chamado Sociedade Civil, Poder Público e Mercado, com ênfase no poder público. É um tema importante porque as políticas desenvolvidas na área de segurança alimentar, e especialmente o papel dos articuladores, deve considerar que as atividades relacionadas a esse tema sejam objeto de preocupação não apenas do poder público, mas da sociedade em geral. Então eu queria falar um pouquinho dessa relação, com ênfase no poder público, mas dessa relação entre poder público, sociedade civil e mercado. Se nós retrocedermos muito no tempo, lá no início dos tempos, nós vamos reparar que durante milhares de anos, dezenas, centenas de milhares de anos, o que existia era a sociedade. Os seres humanos se diferenciavam dos outros seres vivos pela capacidade que eles tinham de se organizar em sociedade. A história do homem se confunde com a história da sociedade, porque não existe ser humano fora da sociedade. Então a sociedade humana sempre existiu desde que existe o homem. E o que caracterizava essa sociedade era uma organização de pessoas para transformar a natureza e retirar da natureza aquilo que necessitava para sobreviver. Diferentemente dos outros animais, o homem não se adapta só à natureza, ele transforma a natureza através de um processo conhecido como trabalho. Então, lá no início dos tempos, os homens produziam socialmente e o produto desse trabalho era distribuído equitativamente. O principal produto que gerava essa organização da sociedade era a produção exatamente de alimentos, que é o assunto aqui da nossa rede SANS. Os homens se organizavam para produzir, sobretudo, os alimentos, o abrigo, o vestuário também, mas sobretudo os alimentos. E assim foi durante muito tempo, até que, dado o desenvolvimento dos processos produtivos, o ser humano conseguiu produzir além daquilo que necessitava para o seu consumo imediato. Começou a haver uma acumulação de produtos. E nesse momento surgiu um elemento novo na sociedade humana. Alguns, poucos homens passavam a controlar os meios de produção, especialmente nesse momento a terra, e a controlar os outros seres humanos. É o período de transição da sociedade primitiva para a sociedade escravista. E isso é uma mudança profunda na sociedade humana, tem a ver com o nosso tema, porque o excesso dessa produção vai ser destinado agora não mais ao consumo humano, mas a trocas, ao comércio. Os produtos que eram socialmente produzidos não serviam só para o consumo humano, eles serviam também agora para ser objeto do mercado. Então é a relação, certo? Primeira relação, sociedade e mercado. Tá? E surge como esta apropriação do que os outros produziam não se fazia de forma espontânea, nenhuma pessoa vai produzir e entregar para outro, a não ser mediante o uso da força. E é por isso, então, que no início do escravismo, a modo de produção escravista, ele se fazia através do uso da violência. E surge aí um elemento na sociedade humana que é o Estado, que é o nosso tema principal, o poder público. Então, historicamente, o poder público foi constituído não apenas, como algumas pessoas querem dizer, para organizar a sociedade, mas, sobretudo, como um elemento de garantia dos processos produtivos, onde algumas pessoas exploravam o trabalho de outras pessoas e se apropriavam dos meios de produção e se apropriavam dos produtos, que era o resultado desse trabalho. Então, eu queria dar o exemplo usando o nosso Brasil e a área de nutrição. Então, vamos falar um pouquinho do Brasil. Vocês sabem que o Brasil, há 500 anos atrás, era uma terra de homens livres. Os indígenas, a sociedade primitiva, e a chegada dos europeus, e no caso os portugueses ao Brasil, significou uma mudança total desse território. Porque antes mesmo dos portugueses chegarem ao Brasil, a terra já foi dividida. Todo mundo sabe que o rei de Portugal, antes da ocupação, já dividiu o Brasil em capitanias. O que significava aquilo? Cada pedaço de terra do Brasil pertencia a uma pessoa. Se não estou enganado,
acho que eram 13 capitanias hereditárias. E para cá foram trazidos não homens livres, os indígenas foram aprisionados, escravizados, e foram trazidos em torno aí a uma estimativa de 3 a 4 milhões de negros africanos para trabalhar aqui sob condição de escravos. Então, durante 400 anos, 300 e tantos anos, que durou aqui o período colonial e o império, o Brasil se constituiu num país em que o poder público se organizou para garantir a produção de alimentos. Para quem? Para consumo da população? Não. Alimentos que serviam à sociedade europeia, especialmente, no nosso caso, a cana-de-açúcar. No Império, o café. Na Primeira República, o café. Então, o nosso país é um exemplo vivo dessa relação mercado, Estado e sociedade civil, onde a sociedade civil, os cidadãos, as pessoas não tinham seus direitos de cidadania, na sua grande maioria, e trabalhavam na condição de homens escravizados. Essa é a maior parte da nossa história. E mesmo quando homens livres, que é já no colonato, homens livres que eram obrigados a vender o seu trabalho para outros, nas fazendas de café. O Estado brasileiro se organizava em torno disso. A prova mais evidente disso e da relação poder público, mercado e alimentos é que a nossa Primeira República, que vai desde 1890, 1889 a 1930, era conhecida como República Café com Leite. Olha que interessante. Aí o nome de 2 alimentos. Por quê? Se sucediam no poder presidentes vinculados à produção de café em São Paulo e à produção de leite em Minas. Certo? Quer dizer, é uma ligação evidente, clara, que está no próprio do nome da política que aqui se desenvolvia. República Café com Leite, a política do café com leite. E mesmo hoje, para encerrar esse primeiro pedaço, é importante dizer que no nosso país, como em muitos países, as políticas se organizam na área da agricultura, da produção de alimentos, em função de interesses outros que não diretamente a produção de alimentos para a maioria da população. Foi a cana, depois o café e hoje, além da cana e o café, que ainda tem importância, sobretudo a soja, o gado, e a laranja. São produtos de grande expressão na agricultura brasileira. Todos produtos destinados especialmente à exportação. O Brasil é um país hoje que organiza a sua agricultura em torno do chamado agronegócio. O que é o agronegócio? É a produção de alimentos para o mercado internacional. Soja, carne, laranja, cana. E essa produção tem uma representação no poder. Este ciclo vai se romper a partir da Revolução de 30, especialmente nos últimos 30, 40 anos, quando o Estado brasileiro vai ser democratizado, quando as pessoas vão começar a expressar os seus interesses, a poder falar, a poder defender aquilo que é próprio do seu segmento social, e se estabelece uma relação mais democrática entre sociedade civil e Estado. O Estado passa a ter que interagir com a sociedade civil. E um exemplo disso é a chamada política de segurança alimentar. A produção de alimentos, ela vai ter outros determinantes. No nosso caso brasileiro, vai se discutir por que um país tão imenso precisa dedicar a maior parte, a quase totalidade do seu território, as melhores terras, à produção de soja, a produção de gado para exportação, de laranja, quanto tantas pessoas necessitam daquele arroz com feijão do dia a dia, certo? Dos hortifruti, de uma alimentação mais saudável. E é nesse momento, nesse questionamento do caráter do Estado, quase absolutista que nós tivemos aqui por mais de 450 anos, que surgem essas iniciativas de interação entre poder público, mercado e sociedade civil, onde o império do mercado deixa de ser absoluto, como foi na colônia, como foi
na época da Primeira República, e onde a sociedade civil pode interagir, então, com o Estado, né? Esse é o momento em que passa a se discutir a construção de políticas públicas mais voltadas para o interesse social, em que a sociedade organizada, a sociedade civil interagem com os agentes públicos, e as políticas públicas não são mais apenas as políticas de Estado. São políticas públicas, mas elas devem ser o resultado de uma interação entre sociedade civil organizada e poder público. E a Rede SANS é um exemplo disso, porque ali se efetiva uma política de segurança alimentar conduzida, pelo menos é o que se deseja, de uma forma mais harmônica, certo? Complementar, em parceria entre poder público e Estado. As políticas públicas, então, vão ser resultado de uma interação entre Estado e sociedade civil. E para isso, para que funcionem, a sociedade civil tem que se empoderar. Ela tem que, as pessoas que trabalham, os articuladores da Rede SANS, mas a população em geral, tem que ter o quê? O conhecimento técnico. Isso não pode ser monopólio do Estado, monopólio dos técnicos. O conhecimento das realidades locais. Nós não podemos trabalhar na área de segurança alimentar com fórmulas prontas. Segurança alimentar é isso, é aquilo. Não, cada realidade local expressa uma correlação de interesses, de forças que deve ser considerada, de peculiaridades. Então, se nós pudéssemos dar algumas tarefas para as pessoas que militam nessa área, os articuladores, é ter um profundo conhecimento técnico, né? Profundo, que eu digo, não precisa fazer nenhuma universidade, mas conhecer o assunto tecnicamente. Não é só uma expressão de vontade, um conhecimento da realidade local e especialmente um conhecimento da construção dessas políticas. Isso dá trabalho, porque essa articulação, essa complexidade, ela envolve não só uma relação entre poder público e sociedade, mas uma relação entre os diferentes segmentos da sociedade e do poder público. As políticas de segurança alimentar dentro do Estado, dentro da prefeitura, dentro do poder público, elas não podem ficar num gueto. Nós não podemos ter na prefeitura lá um departamento de segurança alimentar, sob o risco dela ficar restrita a aspectos secundários. Crio lá um departamento de segurança alimentar, meia dúzia de hortas comunitárias. No meu município nós temos uma política de segurança alimentar. Negativo. A política de segurança alimentar tem que se expressar através da política pública como um todo. Na Secretaria de Educação, lá na merenda escolar, na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Agricultura, na discussão da ocupação do espaço urbano e rural. E por isso tem que ser políticas transversais, políticas que envolvam todo o poder público, na área como eu falei, da educação, da cultura, das manifestações de todos os segmentos do Estado e da sociedade. Política de segurança alimentar talvez seja um melhor exemplo da transição de uma sociedade onde o poder público existisse e organizava em função de um mercado que era um mercado internacional e que criava uma sociedade de desiguais com muita discriminação, como foi o caso brasileiro, para uma política de emancipação, onde o Estado possa cumprir o seu papel trabalhando em parceria com a sociedade, para que se produzam políticas alimentares que atendam às necessidades da população e não apenas, como foi durante muito tempo, aos interesses do mercado e do comércio internacional. Era isso que eu tinha a dizer e vou deixar com a Maria Rita, com o pessoal do curso, algumas indicações de leituras, coisas suaves, mas que possam reforçar essa mensagem que eu passei para vocês. Um grande abraço.